Vamos receber a palavra do Senhor? Você está preparado para ouvir a palavra? Amados, Deus me deu um tema muito interessante hoje e eu quero compartilhar com você. Na verdade, hoje nós vamos destrinchar um estudo aqui, amém? Nós vamos tentar destrinchar um estudo e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, porque é algo, né? Foi até uma sugestão do evangelista Diego, ele mandou para mim, falando da importância de tratar novamente sobre esse assunto. Nós temos recebido muitos irmãos novos, temos jovens, adolescentes, né? E isso é muito importante tratar a respeito disso. Então, amados, se prepare para a revelação do tema, porque vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que você nunca mais vai ouvir uma mensagem como essa. Amém? O tema da nossa mensagem é Of the King, the Power, the Best. É sério. Eu sabia que a igreja ia ter essa reação, mas o tema da mensagem é esse mesmo. Of the King, the Power, the Best. Como vamos resolver essa confusão? Amém? Como nós vamos resolver essa confusão? Por que, amados, que nós estamos falando isso? Por que o evangelista Diego, a gente conversa muito sobre essa questão teológica e hoje é um assunto que está sendo bombardeado na internet, amém? Que é brincadeira e tudo mais, né? Se tornou até algo engraçado. Todavia, amados, eu quero chamar a sua atenção para algo. Primeiro, existe uma confusão, né? Por mais engraçado que seja, preste atenção no que eu vou dizer. Existe uma confusão generalizada, não só por causa do the King, the Power, the Best, mas por tantas coisas que nós estamos vendo hoje, querido, na internet, redes sociais. A carga de informação tem trazido, querido, uma generalização ou uma confusão generalizada a respeito dos dons espirituais. Amém ou não amém? Porque os dons espirituais são de Deus, são para nós e são para os dias de hoje. Repitam comigo isso no 3. Diga assim: os dons espirituais são para nós, são para hoje e é de Deus. Amém, queridos? O problema é que toda essa brincadeira, toda essa sátira, né? Toda essa generalização tem trazido uma baita de uma confusão acerca dos dons espirituais e mais especificamente sobre os dons e o ministério profético e também o dom de línguas. Isso é um fato que nós estamos vendo nos dias de hoje, sim ou não? Porque não é só o menino lá do the King, the Power, the Best. Nós vemos muitos hoje fazendo um monte de coisa, e isso daí saindo na internet, batalha de línguas, não sei o que de línguas, e quem ora mais em língua. Então, amados, está uma bagunça, amém? E eu sei que vocês têm recebido essa carga de informação, estou certo ou estou errado? Vocês não veem isso nas redes sociais, sim ou não? Então, amados, nós precisamos, à luz das Escrituras, entender isso. Por que nós precisamos entender? Eu já estou introduzindo porque a leitura depois que nós vamos fazer é bastante longa. Por que nós precisamos entender? Amados, precisamos compreender acerca dos dons espirituais para não cometermos dois erros. E é isso que o diabo... Amados, muitas vezes a gente olha de uma maneira engraçada as coisas, mas nós não podemos achar que tudo na vida é meme. Amém? Amados, nada, escute o que eu vou dizer para você, o diabo não brinca com meme. Amém? Você está comigo, sim ou não? Então não existe meme. Na verdade, há uma tentativa não, querido, há uma investida do inferno nos dias de hoje para que todo cristão caia em dois tipos de erro, e dois erros bíblicos, inclusive. O primeiro erro, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 19, quando ele diz assim: não extingais o Espírito. Na versão King James diz: não apagueis o fogo do Espírito. E a movimentação dos dons espirituais tem a ver com o movimento do Espírito. Está aqui, ó, na NVI, não apaguem o Espírito. Então a primeira tentativa do diabo, Rodrigo, é fazer com que nós caiamos no erro e olhando para todos esses memes que são feitos
com os dons espirituais, o que acontece? Nós venhamos apagar o fogo do Espírito. E a chama e a movimentação dos dons espirituais, que são de suma importância para a vitalidade da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Amém, querido? Você está comigo? Para o desenvolvimento do corpo de Cristo seja apagado. Então, sem você perceber, existem memes que estão tentando ser como extintor para apagar o fogo do Espírito em você. Será que você já percebeu isso ou não? Quem está comigo? Será que você nunca percebeu que isso é uma investida do inferno para que você, para você de repente não virar meme, você acabe entrando naquilo onde Deus não opera, na incredulidade. E infelizmente os dons espirituais, por causa dos memes, eles estão caindo na incredulidade. Muitas pessoas têm deixado de crer, muitas pessoas têm deixado de receber por causa da incredulidade, e muitas pessoas têm deixado de praticar, de exercer os dons espirituais por conta disso. Então, o primeiro erro, ou talvez a primeira investida de Satanás com essas coisas, é fazer com que o fogo do Espírito, a movimentação do Espírito se apague. Mas o pior é o segundo. Porque o segundo, de acordo com Lucas 12:10, vai aparecer no telão para você, é um pecado que não tem perdão. Alô? Pastor, como assim? Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Será que você consegue entender a gravidade? Por mais que seja engraçado o tema, eu tinha certeza que a reação da igreja ia ser essa, porque não tem como ser diferente. Of the king, the power, the best. Mas será que nós não percebemos que há uma investida do inferno para que nós caiamos em um pecado gravíssimo? Amém, amados? Amém, não amém? E se nós cairmos nesse pecado gravíssimo, porque o que significa blasfêmia, pastor? A palavra blasfêmia é ofensa. Ofender o Espírito Santo, escute isso, querido. Ofender o Espírito Santo é um pecado tão grave, mas tão grave, que é o único pecado na Bíblia que não tem perdão. No Evangelho de Mateus, Mateus ele diz assim, Jesus falando, todos os pecados dos homens serão perdoados. Querido, não há pecado que Deus não perdoa. Cometeu adultério? Deus perdoa. Cometeu homicídio? Deus perdoa. Cometeu roubo? Deus perdoa. Mas se ofendermos o Espírito Santo, não tem perdão. Será que nós conseguimos entender, vocês adolescentes, que eu sei que fazem uso das redes sociais e inclusive o meme se tornou tão grave que virou até musiquinha de funk, virou não sei o quê, virou de tudo quanto é tipo, brincando com os dons espirituais. Será que nós conseguimos entender, será que nós conseguimos mensurar o tamanho do problema que nós temos na mão? E a pergunta que fica, Tesiel, é como que nós vamos resolver essa equação agora? Como que nós vamos resolver isso, sabendo que existe uma investida? Isso não é, amados, isso não é algo humano. Eu quero que você entenda isso. Há uma influência maligna, como houve nos primeiros séculos da igreja, para literalmente anular o operar do Espírito. Porque, amados, você só está aqui por causa do Espírito Santo. Se Deus permitir, talvez em alguns domingos eu vou ministrar uma série de mensagens acerca do ministério do Espírito Santo. E você vai ver que você só está aqui por causa do ministério do Espírito Santo. Você só faz o que faz por causa do ministério do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a pessoa mais importante da sua vida. É o seu melhor amigo. Ele mora em você. Você consegue entender, querido, como isso é grave?
E como que Satanás ele faz isso? Muito simples, querido. Ele usa as artimanhas, ele usa as aberrações, e nós vamos ver na Bíblia que essas aberrações a respeito de profecia e do dom de línguas não é de agora. Amém? Então ele usa essas estratégias para que imperceptivelmente nós caiamos no erro. Amém, queridos? Pastor, mas os dons espirituais são para hoje? Porque eu tenho tanta dúvida. Eu sei que existe, amados, tanta dúvida acerca de dons espirituais. E eu posso aqui, sem nenhum tipo de orgulho, eu quero que você entenda. Eu ministro, o primeiro seminário que eu ministrei na minha vida foi acerca dos dons espirituais. Então, quando nós tratamos os dons espirituais aqui nessa casa, nós tratamos com propriedade. Nós sabemos o que estamos falando. Amém? E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, só para você entender, existem duas linhas teológicas acerca dos dons espirituais. Existe a linha reformada, que nós conhecemos como cessacionismo. Não sei se você já ouviu falar, alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Cessacionismo. O que significa o cessacionismo? O que prega o cessacionismo? Que os dons espirituais, eles apagaram. Ele foi apenas para a igreja do primeiro século, e a partir dali, os dons espirituais nunca mais se desenvolveram. Ou seja, na mente de um sensacionista, que normalmente é uma doutrina que vem da linha reformada, não é? Do protestantismo, né? Da linha reformada do protestantismo, não crê, muitos cometem um erro grave e dizem que eles não creem no Espírito Santo. Eles creem no Espírito Santo, tá? Amém? Eles creem. Vamos corrigir isso, porque eu sei que existe aí um julgamento, né, a respeito disso. O que eles não creem são nos dons. Amém? Eles creem no poder de Deus, creem em cura, mas não creem na habilitação dos dons, sejam eles dons espirituais ou os 5 ministérios. Amém, queridos? Você está comigo, sim ou não? Todavia, queridos, isso é uma doutrina. Nós, por exemplo, que somos oriundos de igrejas pentecostais, e o pentecostalismo, ele nasce no século XIX, né, com o maior movimento pentecostal aconteceu nos Estados Unidos, conhecido como Mover da Rua Azusa, ou Movimento da Rua Azusa, que buscava exatamente essa movimentação, que buscava essa busca por dons espirituais, né, através de William Joseph Seymour, que é o grande precursor do movimento da Rua Azusa. Então, a partir dali surgiu uma doutrina chamada continuista, ou seja, se crê que os dons espirituais são para os dias de hoje, para todo aquele que buscar, para todo aquele que crê. Amém, queridos? E nós somos dessa linha. Nós cremos nos dons espirituais. E eu vou provar para você, pelas Escrituras, que os dons espirituais, eles são para o dia de hoje, até mesmo pelo texto que nós vamos ler. Amém? O texto que nós vamos ler está em 1 Coríntios, capítulo 14, vai ser uma leitura exaustiva, amém? Do versículo 1 ao versículo de número 33, amém? Antes de nós lermos, só para você entender, a igreja de Corinto, né, fica na região, hoje, especificamente, está na região da Turquia. Essa carta, ela foi escrita entre o ano 53 e o ano 56 depois de Cristo, pastor Fernando. Então essa carta, ela foi escrita, ela foi, né, redigida por Paulo entre 53 e 56 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, que houve ali a primeira marca da descida do Espírito Santo, aconteceu exatamente no ano da morte de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, após ser ascenso aos céus, ele permaneceu 40 dias entre os seus. E após o 50º dia, que foi no dia de Pentecoste, já automático, amém? Você está comigo? Pegue a cronologia. Já no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce no episódio de Atos 2. Se Atos 2... Preste atenção comigo. Se Atos 2 acontece no ano 33 depois de Cristo, e a carta foi escrita entre 53 e 56 depois de Cristo, nós vemos 20 anos da ação do Espírito Santo
nos dons espirituais. Vocês estão comigo? Se fosse parar nos apóstolos, ele teria parado em Atos 2. Mas não parou. Tanto que a igreja de Corinto, antes de nós fazermos a leitura, a igreja de Corinto, gente, era uma igreja completa a respeito dos dons. Amém? Era uma igreja completa. Era uma igreja que desfrutava e desenvolvia todos os dons espirituais. Mas era uma igreja menina. Era uma igreja infantilizada. Tinha graves problemas doutrinários. Tanto que, dentre as cartas, é a epístola que Paulo é mais consistente e veemente na exortação. Só para você ter uma ideia, havia incesto na igreja de Corinto. Se você puder, leia a primeira carta aos Coríntios, você vai ver tudo isso. Tinha irmão processando irmão, levando o irmão na justiça comum. Tinha problemas de sexualidade terrível. No capítulo 6, Paulo vai tratar isso. Problemas conjugais, então, era terrível. 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo trata sobre problemas gravíssimos na parte conjugal, marido e mulher. Tinha problema na Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11. Paulo, ele tem que tratar a respeito até da Santa Ceia, porque estavam usando a Santa Ceia para dividir a igreja. Mas havia também sérios problemas nas assembleias, como essa, nas reuniões. E é isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 14, que é exatamente, Ricardo, o problema que nós temos hoje. O problema das reuniões, o problema dos encontros, o problema das aglomerações. Então o problema nunca foram os dons. Paulo, em 1 Coríntios 12, ele vai especificar os dons, vai apontar os dons. No versículo 28, vai revelar os 5 ministérios novamente, falando que Deus colocou no corpo primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois dons de curar. Capítulo 13, ele vai falar da excelência do amor. Porque todos os dons, inclusive nessa parte do amor, que inclusive um trecho conhecido por causa de uma música que se tornou secular, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, Paulo está tratando a respeito dos dons. Porque o que Paulo está ensinando? Que os dons não devem ser usados ou desfrutados para benefício próprio. Mas eles deveriam ser usados no contexto eclesiástico. E o que fundamenta a igreja é o amor. Amém, amados? O que fundamenta a nossa vida como igreja é o amor. Então, tudo que vai se desenvolver, deve ser desenvolvido através do amor. Eu vou desenvolver um ministério, eu tenho que desenvolver com amor. Eu vou desenvolver a música, eu vou me desenvolver com amor. Eu vou dar aula para crianças, eu vou desenvolver com amor. E isso em todos os níveis e em todas as coisas, amém? E aí no capítulo 14, Paulo vai sanar o problema que estava acontecendo nas reuniões. Abre sua Bíblia comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo de número 33. Amados, eu vou perceber, eu vou olhando o horário aqui, talvez eu não consiga concluir essa mensagem hoje, amém? Se eu não conseguir concluir essa mensagem hoje, nós vamos concluir ela quinta-feira que vem. Amém? Diz assim, o capítulo 14 de 1 Coríntios. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, aliás, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas,
em que serei útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta, a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a guerra? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem os dons espirituais, procurem crescer neles, para crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja, perdão. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém às suas ações de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graça muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma outra língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Vou repetir o que Paulo disse aqui. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei: por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Mas, se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em outra língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Vou repetir. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Vou repetir. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar. Olha que lindo. Vocês todos podem profetizar. Vocês não entenderam. Vocês todos podem profetizar. Cada um, por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados.
O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem. Vou repetir, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Amém, amados? Acho que a gente não precisava nem explicar, amém? Porque aqui o texto ele já está sendo muito claro. Paulo está resolvendo o problema que existia, mais um dos problemas que existia na igreja de Corinto. A desordem nos cultos, a desordem nas reuniões. Então, amados, o que Paulo está explicando? Primeiro, Paulo, duas coisas nós vamos ter que chamar a atenção de vocês aqui. Primeiro ponto, nós precisamos entender o falar em línguas e o orar em línguas. Amém, queridos? E nós vamos descobrir que Paulo trata esses dois pontos. E é nesse ponto que Paulo está falando. Mas para falar sobre isso, nós também precisamos identificar profecia. Por quê? O falar em línguas está relacionado com profecia. O orar em línguas, não. Vou repetir para você entender. O falar em línguas está relacionado com profecia. Mas o orar em línguas não está relacionado com profecia. Está relacionado com o nosso espírito. Então precisamos fazer a distinção dos dois. Precisamos entender o que é a profecia, o caráter da profecia, a essência da profecia, para que serve a profecia. Amém, amados? Porque o que nós vemos hoje, por causa desses memes, e não é só do garoto de 15 anos lá, hoje tem tantos, e aliás, eu quero fazer uma denúncia aqui antes disso. Amados, tome cuidado porque há um espírito de adivinhação dentro de igrejas, enganando pessoas. Em Atos 16, Paulo, quando chega em Filipos, a Bíblia diz, ele encontra uma menina, uma garota, com espírito de adivinhação. É esse mesmo espírito que está operando nos dias de hoje dentro de igreja. Coloca para mim Atos 16, 16. Atos 16, 16. Amados, eu tenho responsabilidade com vocês, amém? Por que eu estou pregando aqui? Porque vocês são meus filhos. Eu vou dar conta da vida de vocês. E não quero vocês sendo enganados, amém? E nem cometendo erros. Certo dia, indo nós, Paulo, Lucas falando, escrevendo, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava. Olha como é fácil você entender o espírito de adivinhação. Uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Olha qual que é a diferença. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esse espírito de adivinhação que nós temos visto nesses dias de hoje, revelação de CPF, revelação de RG, espírito de adivinhação, esse show pirotécnico que tem sido feito. Eu quero fazer uma denúncia, querido. Deixa o texto para mim, por gentileza. Deixa o texto para mim. Aqui, quando fala espírito de adivinhação, coloca o termo que eu coloquei aí. É a terceira imagem que eu mandei. O termo usado, eu assustei. Outro, é a última imagem que eu mandei. Outra. O espírito de adivinhação, amados, eu achei que essa adivinhação, esse adivinhador, iria ter alguma interpretação quando eu entrei no original. E sabe o que é o original? Esse espírito de adivinhador vem do termo Puton, nome da região onde Delfos, sede do famoso oráculo, estava localizado. Mitologia grega, nome da serpente. Sabe o que é esse espírito? Aqui eu faço a minha denúncia. Sabe esse espírito de adivinhação que tem um monte de gente encantada? Porque falou o nome. Porque colocou um de frente para o outro, era o mesmo nome. Sabe? Esse show pirotécnico, não tem evangelho, não tem palavra. Não tem arrependimento. Sabe que espírito é esse? É o espírito da serpente que atuava nessa menina de Atos 16.
E por que eu sei disso? Porque esse tipo de palavra, esse tipo de profecia só tem um propósito: enriquecimento ilícito. Pessoas que estão usando a profecia, estão usando dons, aliás, entre aspas, usando a profecia, que é um dom espiritual, que nós vamos aprender aqui o caráter da profecia, a importância da profecia para a igreja. E estão usando como, entre aspas, como se fosse profecia, mas não é profecia. Se você colocar no versículo 17, você vai ver que essa moça não falou nada de anormal. Eis aí Paulo e Silas, 2 homens de Deus. Olha como eles são homens de Deus. Ela estava falando alguma coisa errada? Mas aquilo que saía dela não procedia de Deus. Amados, não é por... Escute o que eu vou dizer para você, querido. Não é porque uma palavra que um dia foi falada e aconteceu procede de Deus. Esse é o nosso problema. O maior problema dessa geração é que, por causa da falta do conhecimento das Escrituras, não consegue discernir uma profecia. E se encanta com os shows pirotécnicos realizados, onde multidões estão procurando porque quer receber a revelação, quer que Deus mostre o futuro. O que vai acontecer comigo lá na frente? Querida, a Bíblia diz: a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Só que falar que salário do pecado não é morte, querido, não dá ibope, não dá público. Você está comigo? Não dá público. Então o que é mais fácil? Eu fazer um show pirotécnico envolvendo os dons espirituais. É uma metralhadora desenfreada dentro da igreja. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Jesus fala algo a respeito da ressurreição para os saduceus, que eu quero trazer para cá. Jesus, ele fala assim: vós errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é o problema dessa geração. Tem todas as informações, mas não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. E infelizmente tem muita gente sendo condenada por esse espírito de engano. Eu denuncio ele aqui hoje em nome de Jesus. Esse espírito de engano que tem rondado as igrejas. Então, querido, você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Então vamos lá, querido, vamos entender alguns pontos aqui. Então, antes de falarmos das línguas, vamos falar da profecia. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você para dar uma quebrada de gelo e falar para ela assim: eu vejo que tu és profeta. Fala para ela. E literalmente somos. Amém, amados? Todos podemos profetizar. Houve um momento na história de Israel que a Bíblia diz que Deus havia falado para Moisés chamar alguns líderes e impartir o espírito profético que estava sobre Moisés, para ele impartir com alguns líderes. E a Bíblia diz que Moisés fez. Só que havia 2 camaradas que estavam fora fora da movimentação. Medade. Eu não vou recordar o nome deles. Medade ou o outro eu não vou lembrar. E a Bíblia diz que eles receberam o mesmo espírito que estava sobre Moisés, eles receberam e começaram a profetizar. Josué ficou muito nervoso, muito bravo e foi lá reclamar com Moisés. Falou: Moisés, eles estão profetizando, o senhor não vai repreender eles? Moisés falou para ele assim: você está falando isso, você está com inveja. E Moisés fala algo tão importante, se nós pegássemos a chave, não haveria problema. Moisés fala assim: oxalá, se todo o povo de Deus fosse constituído de profetas. Por quê, amados? Porque todos ouviriam, viriam, perceberiam, discerniriam a obra de Deus. Mas por que não acontece? Deus tem que levantar profetas. Amém, queridos? Deus, em toda a história do mundo, levantou profetas. Então vamos entender aqui. Coloca para mim, primeira imagem, 2 antes dessa.
Amados, eu fiz questão de trazer outra. Eu pedi para o Miguel colocar outra. Não é essa. Aqui, essa. Essa aqui. Então vamos lá, queridos. Nós temos 3 termos para poder para entendermos a respeito de profecia. Amado, depois de hoje, você vai se tornar um baita de um profeta. Que você vai se tornar a voz de Deus onde você for. Porque nós precisamos entender o que é profeta. Então, antes de entender o que é profeta, vamos entender o que é profecia. A palavra profecia, no grego, amém? Aqui nós estamos no grego usando exatamente alguns textos que falam a respeito disso, como por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,15, quando Paulo diz, não ignoreis as profecias. O termo profecia, Paulo vai usar o termo profeteia, que significa profecia. E o que vem ser profecia? Discurso que emana da inspiração divina e declara os propósitos de Deus, seja para a reprovação ou admoestação do iníquo, ou para conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, especificamente pelo pronunciar de eventos futuros, usado da expressão dos profetas, da predição de eventos relacionados, preste bem atenção, relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, junto com as consolações e admoestações que pertencem a ela, o espírito da profecia, a mente divina, a origem da faculdade, tal. Então aqui, a profecia é um discurso, uma inspiração divina. Vamos pegar a primeira parte. Discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Amém, queridos? O que a profecia vai trazer? A revelação do propósito de Deus. Repitam comigo, a profecia tem o caráter de revelar o propósito de Deus. Agora escute, querido, a profecia não é um fim em si mesmo. E a profecia, ela não está relacionada a nós. Por quê, amados? Porque você não é o propósito, você foi inserido no propósito de Deus. Você nasceu para um propósito que foi pré-determinado por Deus antes da fundação do mundo. Vou repetir, querido. Você, quando nasceu, você foi projetado. Isso daqui não tem nada a ver de lindo! Não tem nada a ver. Amém? Escute o que eu vou dizer para você. Você nasceu para um propósito. A sua existência é um propósito. Mas escute, esse propósito não está relacionado a você ou aquilo que você vai fazer. Mas está relacionado com um propósito já pré-determinado por Deus antes da fundação do mundo. Vou provar para você. Abra comigo a sua Bíblia. Carta aos Efésios, capítulo de número 1. Efésios capítulo 1. Meu Deus, pelo menos da profecia eu tenho que acabar hoje, Pai. A partir do versículo 3. Olha o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste bem atenção, se puder, grife na sua Bíblia. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, preste bem atenção, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado. Agora preste atenção, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Agora está aqui. E nos revelou
e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu isto é, de fazer convergir em Cristo tudo que existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, amados, quando nós falamos de profecia, revelar o propósito de Deus, não tem a ver com você, porque a sua vida converge em Cristo. Então, quando Deus libera uma palavra para você, querido, quando Deus libera uma profecia ao teu respeito, não é porque você é bonzinho, não é porque você é o... Como é que fala lá? Não é que você é o ponto fraco de Jesus. Amém? Você não é o ponto fraco de Jesus, querido. Você não é o ponto fraquinho de Deus. Lindo, linda. Você não é, irmão. Por quê? Se Deus profetizar hoje, Duda, você vai ter muito dinheiro. Você vai enriquecer. E Deus pode fazer e pode falar através, amém? Mas por que Deus vai dar dinheiro para ele? Para ele ficar rico, andar de Mercedes e se tornar um avarento? É para ele botar dinheiro no reino, gente. Pessoa que ganha dinheiro e não coloca dinheiro no reino é avarento, querido. Você vai perder tudo que você tem. Porque é para isso que Deus dá dinheiro. Deus vai te curar. Se Deus vai te curar, por que Ele vai te curar? Porque você é bom? Ou porque Ele é misericordioso? Ou porque Ele quer revelar Jesus em você? Então, amados, nenhuma profecia, levante a sua mão, declare comigo, fala assim, nenhuma profecia que eu recebi, receberei em qualquer tempo, nunca falará acerca de mim mesmo. Porque a minha vida, por causa da eleição, tem que convergir em Cristo. Amados, se nós entendermos isso, como vai ficar fácil? Porque você vai perceber, querido, que você foi chamado para um propósito maior que você mesmo. Amados, Jesus é rei. Ele tem um reino. Nós recebemos esse reino. Então, amados, tudo que vai falar a respeito de profecia não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver. Amados, eu vou falar de mim. Quando eu recebo uma palavra profética, eu tremo. Sabe por quê? Porque toda palavra profética vai trazer consigo uma exigência. Toda palavra profética vai ter que exigir de mim uma renúncia maior. Eu não esqueço até hoje, quando Deus profetizou, acho que eu já contei para a igreja, quando eu falei da mudança de prédio, lá no outro prédio ainda, no aniversário nosso de 9 anos, o apóstolo Alberto veio ministrar. E nós entramos na sala pastoral, né, depois do culto, e a esposa dele, profeta de ministério, ela falou para mim, falou, apóstolo Rodrigo, posso entregar uma palavra para você? Eu falei, claro que pode, com certeza. Ela falou assim, eu estava no culto, e Deus me levou a passagem, lá de 2 Reis, da mulher da multiplicação do azeite. Eu falei, E aí, no meio da movimentação, aquele louvor acontecendo, Deus mandou olhar para trás, e eu olhei para trás. E Deus falou para mim, tem muitas vasilhas vazias para chegar, mas não tem espaço para caber as vasilhas vazias. Então diga para ele que eu vou preparar uma nova casa para caber o resto das vasilhas vazias. Quando Deus falou aquilo, eu tremi. Amados, eu tremia que nem vara verde. E só Deus sabe a renúncia e o desgaste que deu para mudar para esse prédio. Mesmo Deus fazendo tudo. Você está entendendo, querido? A profecia, querido, não é uma lâmpada mágica onde nós vamos esfregar e as coisas vão acontecer e vai cair no nosso colo. Toda profecia, toda palavra. Por isso, amado, se você prestar atenção, você nunca mais vai buscar uma palavra profética. Nunca mais você vai atrás de um profeta. Se você entender isso.
Porque toda profecia, toda palavra que revela o propósito de Deus, vai exigir um nível de renúncia maior de nós. Você está comigo? Pastor, recebi uma palavra, recebi uma profecia, azar o seu. Porque, amados, toda profecia... Amados, olha para a Bíblia. Deus falou para Abraão, eu farei de você uma grande nação, amém? No outro dia, Abraão teve uma nação. Sabe quando que é que foi cumprir a palavra que Deus liberou para Abraão? 420, 430 anos depois. Que Israel se tornou uma grande nação. Quando saíram do Egito. Agora, olha para a vida de Abraão. É isso que eu falo, amados. Muitas vezes a gente lê a Bíblia como medíocres. Olha para a história de Abraão. Olha o nível de renúncia que esse homem precisou viver para ver a promessa dele se cumprindo na sua vida e na extensão das suas gerações, do qual nós tomamos posse em Cristo Jesus também, porque hoje somos herdeiros juntamente com Abraão. Aliás, somos herdeiros de Abraão por causa de Cristo. Olha o nível de renúncia. Olha o nível de renúncia de Jacó. José teve um sonho. Quem falou que José teve um sonho de si próprio? Eu tenho um sonho de ser o governador do faraó. Em nenhum momento José teve o sonho de ser governador. A José foi revelado um propósito. E José vai falar desse propósito lá no final de Gênesis. Quando ele se encontra com os seus irmãos. E ele fala, foi para este propósito que Deus me enviou para o Egito. Portanto, não fiquem tristes por terem me vendido para cá, porque não foram vocês que me enviaram, foi Deus que me enviou. Entende, gente? Agora olha o nível de renúncia de José. Tem que ser vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos. A que preço uma palavra? A que preço uma profecia? Eu não entendo essa geração que fica atrás de profeta. Faz uma oração por mim, faz uma oração por mim. Amados, tem muitas pessoas que estão buscando profecia. Você não precisa de oração, você precisa de vergonha na cara, você precisa de arrependimento. Não é uma palavra, não é uma oração que vai mudar a sua vida, é o arrependimento. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A transformação que você está buscando em oração, a transformação que muitas vezes nós temos buscado em profecia, está no arrependimento que nós não queremos praticar. Mas essa palavra não dá ibope. Essa ministração de ensino, garanto que ninguém vai compartilhar. Ela não vai cair na internet. E ela não vai ganhar a proporção que deveria ganhar. Porque o diabo não quer isso. O diabo quer cegar a mente das pessoas, principalmente dos crentes. Então, querido, entenda, profecia. Profecia é a revelação do propósito de Deus. Então, todas as vezes que Deus usar alguém, um profeta, porque Deus vai continuar usando os seus profetas. E em nome de Jesus, agora eu quero profetizar. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que aqui no nosso meio, Deus vai levantar vozes proféticas em Jaú, vozes proféticas nas faculdades, vozes proféticas na escola, vozes proféticas na educação, vozes proféticas na política. Em nome de Jesus. Vozes proféticas nos negócios. Porque Deus sempre vai levantar os seus profetas. Se as pessoas estão fazendo errado, Deus não vai parar de operar em detrimento aos erros humanos. Deus continua operando, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Ele vai continuar levantando os seus profetas. Senhor, eu clamo hoje, Pai, continue levantando os teus profetas. Deus vai continuar levantando os seus profetas, independente se os homens estão errando ou não. Quem tem errado, que pague o preço.
Então, todas as vezes que você receber uma palavra agora, ou você pensar, ô Senhor, usa um profeta para falar comigo. Ai, Jesus. Você não precisa de profeta, irmão. Lembra sempre dessa palavra. Senhor, acho que eu não estou precisando de profeta, não. Eu estou precisando botar o joelho no chão. Fazer igual Jeremias falou em Lamentações. Coloca a boca no pó para ver se haja alguma esperança. Coríntios capítulo 13, versículo 13, quando Paulo vai falar a respeito de profeta. Amém? Profeta. O que é um profeta? Porque a moda é agora, né? Eu não sou pastor, eu sou profeta. Hã? Nossa, vocês estão sérios, irmão? Me ajuda a pregar, vai. Sou profeta. Quando eu falei o tema The King, The Power, você achou que ia ser mais leve, né, irmão? Fala a verdade. Hã? Nos escritos gregos, intérprete de oráculos ou outras coisas ocultas. Alguém que, movido pelo Espírito de Deus, e por isso é instrumento ou porta-voz, solenemente declara aos homens o que recebeu por inspiração especial, aquilo que concerne eventos futuros e, em particular, tudo o que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação humana. Esse é o profeta. Quando eu sei que o profeta é verdadeiro? Quando a sua palavra, quando ele recebe inspiração para conduzir pessoas ao arrependimento, à salvação, ou a proclamar a manifestação do reino de Deus. Esse é o profeta. Amém? E você é um profeta. Pastor, por que o senhor está falando que eu sou um profeta? Porque o reino está dentro de você. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar de novo. O reino está dentro de você. Então, o que você vai fazer? Pastor, como que eu vou profetizar? Coloque o reino para fora, querido. Coloque o reino para fora. Por isso que você é um profeta. Amém? E ainda temos o profeteu. Profetizar, que é a palavra profetizar. Aqui então nós temos profeteia, profecia, nós temos profetês, que é o profeta, né, o ministério do profeta, e o profetizar. Quando Paulo fala, todos vocês podem profetizar. O que é o profetizar? Profetizar, ser um profeta, proclamar inspirações divinas, predizer, profetizar, com a ideia de prever eventos futuros que pertencem especificamente ao reino de Deus. Pastor, então quer dizer que todas essas profecias que não tem reino de Deus, não tem nada a ver, irmão. Não tem Deus. Pastor, o senhor não está blasfemando? Eu falo sem medo de errar, queridos. Eu tenho experiência. Eu costumo dizer, querido, no mundo eu não tive muita experiência não, porque eu comecei a frequentar uma igreja com 11 anos. Não tenho experiência nenhuma no mundo. Mas dentro de igreja, querido, eu fui de participar de coral até bater pandeiro para as irmãs rodar no manto. Então eu posso falar para você com toda a propriedade, sem medo de errar e sem estar blasfemando contra o Espírito Santo. Qualquer profecia que não está relacionada ao reino, qualquer profecia que não tem o caráter de levar os homens ao arrependimento, qualquer profecia, queridos, que não faça a minha vida se voltar para Cristo, não tem nada de Deus. E você vai aprender rapidamente no bate-bola que eu vou fazer aqui. Deu para entender por enquanto? Amém? Agora vamos partir para o final dessa palavra, porque a hora já está avançada. E a semana que vem nós vamos falar sobre o orar e falar em línguas. Amém? Então vamos lá, querido. Primeiro ponto que nós precisamos saber a respeito de tudo a respeito da profecia. Primeiro ponto. A essência de toda profecia é revelar Cristo. Tome nota. A essência de toda profecia é revelar Cristo. Vou repetir. A essência de toda profecia é revelar Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Diante disso, lancei-me aos pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou. Olha, não faças isso. Só para você entender o contexto, João estava tendo uma revelação do Apocalipse.
Em um determinado ponto dessa revelação, ele fica tão atônito que ele vê o anjo que está trazendo aquela palavra para ele e ele fica prostrado em adoração para adorar o anjo. E o anjo não aceita adoração. E esses bandos de profeta mequetrefe, ó o anjo está chegando aqui. Você está entendendo, gente, como não conjumina com as escrituras? Diante disso, lancei os meus... Mais uma vez, vamos pegar do início. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração. Mas ele imediatamente me orientou. Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Agora preste bem atenção o que o anjo fala para João. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. O espírito da profecia, como está aqui. O testemunho, vamos ler essa última parte, querido, para você nunca mais esquecer, no 3, 1, 2, 3. O testemunho, eu acho que você pode fazer com mais arroz e feijão, vamos lá, 1, 2, 3. Zé Fini. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na King James diz, é a essência da profecia. Amém ou não amém? Segundo ponto que você precisa saber sobre a profecia. O propósito da profecia para o ser humano é estabelecer conselho, direção e exortação. Jó, capítulo 33, versículo 14 ao 18. Jó 33, verso 14 ao 18. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Alguém mais quer profecia? Vem que eu vou profetizar sobre você. Entendeu o que é profecia? Então, querido, o profético é conselho. O profético é direção. O profético é exortação. Não é adivinhação. Deus não está nesse campo, gente. Acorda. Deus não está no of the king, the power, the best. E muito menos no tra-tra-tra, e nem no tototó, e nem nesse bando de metralhadora desenfreada que está por aí. Em reuniões como a nossa, vamos falar da profecia nas reuniões. Em reuniões como a nossa, toda profecia deve ser provada. Tem profeta? Vai levantar um profeta? O que eu tenho que fazer? Eu vou ouvir a profecia. Mas não é dizendo amém para tudo. Ah, é amém o profeta. Não, não. Vamos provar a profecia. A palavra profética ela tem que ser provada. Vamos lá. 1 Coríntios 14, do 29 ao 33. Nós acabamos de ler. É o texto base. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que os outros vão fazer? Como que funciona isso, gente? Não é essa baderna que a turma faz jogando cadeira pro alto e todo mundo... Não, não. É numa reunião, todo mundo sentadinho, porque, não sei se você sabe, nos cultos aqui da igreja primitiva, desse período, não é como os nossos, não tinha palco, isso aqui é Roma. Púlpito é Roma, não tinha púlpito, não tinha nada disso. Era todo mundo sentado, era todo mundo conversando, batendo papo. Então, como que funcionava o profético, pastor Amir? Era conselho. Então, por exemplo, levantava um, olha, Deus está falando isso comigo. Colocava na mesa, todos julgavam, vamos julgar a profecia. Eu tive um sonho, vamos julgar a profecia.
Por isso que Paulo fala, todos podem... Quando a gente olha nesse contexto, a gente tenta imaginar que tinha microfone, tinha instrumento musical, tinha nada disso. Era como foi a ceia, todos sentados à mesa. Amém, amados? Tive uma visão. Olha, eu tenho uma palavra de sabedoria, que é uma das manifestações do profético. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. E o que vamos fazer? Um fala, traz o que recebeu, e os outros julgam. Julgam. Amém? É assim que tem que ser. Então, amados, toda palavra que nós recebemos deve ser julgada. Não no julgado no sentido de condenar, mas julgado no sentido, procede de Deus ou não procede de Deus. Amém? Ainda em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, Paulo vai ensinar, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Pastor, então quer dizer que os profetas erram? Quem falou para você que profeta não erra? Profeta é ser humano, gente. Profeta é ser humano. Às vezes pode acontecer dele achar que Deus falou e Deus não falou. E aí? Acontece. Por isso que Paulo está dizendo, não é para desprezar a profecia. Você percebe o que o Espírito está fazendo, esse Espírito maligno está fazendo nesses dias? Quer que você faça o quê? Despreze a profecia. Sabe por que ele quer que você despreze a profecia? Porque, biblicamente falando, deixa eu aproveitar e adiantar um aqui. Sabe por que ele quer? Porque quando não tem a profecia, o povo se corrompe. É por isso que o diabo quer fazer você acreditar que as profecias não existem. Usando o quê? Of the king, the power, the best. Usando essas parafernálias de internet. Quer travar você para que quando você receber, ou quando a igreja receber uma palavra profética procedente de Deus, você coloque em dúvida. Você entre no campo da incredulidade. E por que o campo da incredulidade é terrível? Amados, a incredulidade é terrível porque Deus, Ele não opera na incredulidade. Hebreus 11:6 diz isso. Hebreus 11:6 declara que Deus, coloca para mim Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que o diabo quer colocar incredulidade no seu coração, querido? Para você perder tudo aquilo que Deus estabeleceu como propósito e ficar verdadeiramente um andarilho no mundo sem propósito, sem destino, sem direção. Amém? Então não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique o que é bom. A profecia de Deus, julgue ela, amados. Coloque à prova a profecia. Como assim, pastor? Amados, é simples. Ela está fundamentada, por isso você precisa passar por discipulado, precisa fazer câmbio. Eu vou falar de nós aqui, ministério nosso. Tem que estudar a palavra, tem que ler Bíblia, tem que amar as Escrituras. Para que quando a pessoa falar para você, igual uma vez eu ouvi um profeta, irmã, falando para a mulher, irmã, Deus está curando a sua próstata. Mas sua mulher, pastor, não tem próstata, então Jesus está dando uma para você. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? É simples. Se não houver a profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Onde não há revelação divina. E nesse caso aqui, revelação divina, no hebraico usado, é a palavra nabi. Nabi, que é a palavra profeta. E sabe o que é a palavra aqui? Visão. Visão. Por isso que o profeta no Antigo Testamento, ele é o navi, ele é o nabi ou navi, que é vidente, porque ele tem
Visão. Então, o que Salomão está falando em Provérbios? Quando não tem a visão de Deus, quando as pessoas não têm a percepção de Deus, o povo se corrompe. E o que é corromper? Perder a direção do propósito. Pastor, Mateus, o que é corromper? Quando você se corrompe, Mateus? Quando você perder a direção do propósito. E qual é o seu propósito? Cristo. Cristo. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Deus sempre levantará os seus profetas. Amós 3,7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus sempre vai levantar profeta. Ah, mas tem um monte de... Deus não tem nada com falso profeta. Falso profeta é alimentado por falsos crentes. Sabe quem alimenta o falso profeta? O falso crente. Sabe quem alimenta o falso profeta? Gente sem compromisso com Deus. Sabe quem alimenta o falso profeta? Gente que não quer compromisso com nada e nem com ninguém. Pensa que Deus é bidu. Não. Agora, escute, os profetas, além da profecia, até os profetas têm que ser provados. Deuteronômio 13, verso 1 ao 5, e aqui a gente conclui a mensagem de hoje. Se aparecer no meio de vocês um profeta, preste bem atenção, se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições, por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso, ou um prodígio, e se esse sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião. Amados, a hora que eu li isso aqui eu tremi. Pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Elimine o mal do meio de vocês. Pastor, mas esse profeta falou em nome de Deus. Mas escute, qual é o Deus que ele está pregando? É o Deus da Bíblia? Ou ele só usa o texto da Bíblia para justificar a sua adivinhação? Você tem que discernir. Você tem que discernir. E olha o que acontece. O camarada profetiza, sonha e acontece. Só que o que ele faz? Ele afasta o povo do seu foco principal. Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Vamos analisar, querido, essas profetaiadas que está aí, alimentando o ego do ser humano, afagando o ego de gente, egocentrismo. Eu pergunto para você, é simples, você mesmo vai discernir. Deus está nisso? Eles estão aproximando as pessoas de Deus ou afastando o coração dessas pessoas de Deus e colocando o coração dessas pessoas em si mesmo, como se elas fossem o centro de todas as coisas? Não despreze as profecias. Profecia é bênção. Amém, igreja? Deus vai continuar levantando os seus profetas. Vou repetir, Deus vai continuar levantando os seus profetas. Vou repetir, Deus vai continuar levantando os seus profetas. E você é um deles. Você é um deles. Você faz parte de um povo profético. Você faz parte de uma igreja profética. Amém? Mas estou falando uma igreja profética, não uma igreja patética. Profética. Amém, amados? Se coloque de pé em nome de Jesus. Foi bênção para você? Olha para o seu irmão então, fala para ele assim: irmão, of the king, the power, the best. Fala para ele, tá com nada, irmão. Cai fora disso.